monopólio e a competição perfeita. Nos 2 capítulos anteriores, analisamos mercados com muitas empresas competitivas e mercados com uma única empresa monopolista. No capítulo 14, vimos que o preço em um mercado competitivo é sempre igual ao custo marginal de produção. Vimos também que no longo prazo, a entrada e a saída de empresas levam o lucro econômico a zero, de modo que o preço também é igual ao custo total médio. Então, essas são as características, relembrando, do mercado competitivo. Se você não se recorda das características do mercado competitivo, pode ver a nossa videoaula baseada no capítulo 14. Já no capítulo 15, vimos como as empresas monopolistas podem usar o poder de mercado para manter os preços acima do custo marginal, gerando lucro econômico positivo para a empresa e peso morto para a sociedade. Competição e monopólio, portanto, são formas extremas de estrutura do mercado, ou seja, de um lado você tem uma competição em que o produtor ele é tomador de preço, e você tem do outro lado, do outro extremo, aquela estrutura de mercado do capítulo 15. Se você tiver dúvida, pode assistir novamente a videoaula do capítulo 15, em que está aquela estrutura de mercado em que você só tem um fornecedor, em que você só tem um produtor. E esse produtor ele não é tomador de preço, ele é formador de preço. Então, são os 2 extremos do ponto de vista microeconômico entre a competição com muitas empresas, com muitos produtos, com produtos iguais, com produtos homogêneos, com características de preços específicas, e do outro lado o monopólio em que você só tem um fornecedor, em que você só tem uma opção de comprar um determinado produto de apenas uma empresa. A competição ocorre, portanto, quando existem muitas empresas que oferecem essencialmente produtos idênticos. Enquanto isso, o monopólio ocorre quando existe apenas uma empresa no mercado. Ok? Embora os casos de competição perfeita e monopólio ilustrem algumas ideias importantes sobre o funcionamento dos mercados, a maior parte deles inclui elementos dos 2 casos e, desse modo, não é plenamente descrita por nenhuma deles. Então veja, a empresa típica da economia enfrenta uma concorrência que não é tão rigorosa a ponto de fazer que ela seja uma tomadora de preços, como ocorre no capítulo 14. A empresa típica também tem certo grau de poder de mercado, mas não tanto para que seja descrita exatamente pelo modelo de monopólio analisado no capítulo 15. Então, quando a gente está falando aqui da chamada competição monopolística, estamos falando que as empresas que estão nesta competição monopolística, elas têm alguns pontos que fazem elas serem tomadoras de preço porque elas têm um mercado competitivo, mas elas também têm um certo grau de poder de mercado porque elas oferecem um produto diferente, um produto diferenciado, um serviço diferenciado, que faz com que ela tenha algumas características de uma empresa monopolística. Mas veja, a combinação dessas 2 características, ou dessas características de 2 estruturas de mercado, não faz, portanto, com que em certas organizações industriais, em certos setores da economia, você possa afirmar que este mercado ele é competição perfeita, ou mercado competitivo, ou é monopólio. Então, como não é nenhum nem outro, em outras palavras, muitas empresas podem estar justamente entre os 2 extremos da competição perfeita e do monopólio. Alguns economistas chamam essa situação também de chamada competição imperfeita, ou, como tem aqui na nota de rodapé, concorrência imperfeita. Então, você pode encontrar essas 2 expressões aí nos manuais de economia: competição perfeita ou competição imperfeita ou concorrência
imperfeita. Então, é fundamental aqui compreender que analisar a competição monopolística é analisar um tipo de organização da indústria que está lá no meio entre competição perfeita e monopólio, entre um caso em que você tem muitos produtores e o caso em que você tem apenas um produtor. Um tipo de mercado que não é perfeitamente competitivo é o chamado oligopólio, com apenas alguns vendedores que oferecem produtos similares ou idênticos aos oferecidos por outros vendedores. Os economistas medem a dominação do mercado por um pequeno número de empresas, por meio de um cálculo estatístico chamado coeficiente de concentração, que é a porcentagem da produção total do mercado oferecida pelas 4 maiores empresas. Então, o oligopólio é também uma estrutura de mercado colocada pelos economistas e pelos manuais dentro da competição imperfeita e que mostram um setor da economia que oferece produtos que podem ser similares ou idênticos, mas que são vendidos, ou melhor, o mercado é dominado por um pequeno número de empresas do que se chama aí coeficiente de concentração do mercado. Então veja, na economia norte-americana, a maior parte dos mercados apresentam um coeficiente de concentração abaixo de 50%. Mas em algumas áreas, as empresas maiores têm maior predominância. Os mercados altamente concentrados incluem cereais matinais, com coeficiente de concentração de 78%, fabricação de aeronaves, lâmpadas, eletrodomésticos como máquina de lavar e secar, roupas e ferros de passar, e cigarros. Esses mercados podem ser melhor definidos como monopólios, ou seja, são poucas empresas que dominam boa parte do mercado. Por exemplo, aqui o Menkyu coloca claro, enfim, por conta de ser um professor norte-americano, coloca casos da economia norte-americana. Mas aqui no Brasil a gente também poderia citar uma série de casos, como por exemplo, o caso da aviação civil. Você tem 4 ou 5 empresas que dominam boa parte dos voos. Você pode citar, por exemplo, o setor bancário ainda. É um setor dominado por 4, 5 grandes bancos que dominam, digamos, mais de 90% das operações ou da concentração de depósitos e empréstimos. Então, são mercados que existem competidores, mas são poucos competidores que dominam boa parte ou concentram boa parte da atividade econômica deste setor. Portanto, o oligopólio é uma estrutura de mercado em que apenas poucos vendedores oferecem produtos similares ou oferecem produtos idênticos. Um segundo tipo de mercado que não é perfeitamente competitivo chama-se, o que é o objeto deste capítulo, competição monopolística, que descreve uma estrutura de mercado em que há muitas empresas que vendem produtos similares, mas que não são idênticos. Em um mercado monopolisticamente competitivo, cada empresa tem monopólio sobre seu produto. O que é esse monopólio sobre o seu produto? Ou seja, você pode ter produtos que são similares, mas eles não são idênticos porque existe um detalhamento da chamada diferenciação do produto que confere a cada empresa a natureza de ter um produto em que ninguém é capaz de fazer igual, no caso de um serviço, ou de copiar no caso de um bem, no caso de um bem. Então, essa empresa, só ela sabe fazer aquele produto daquele jeito, ou só ela sabe prestar o serviço daquele jeito. Mas muitas outras empresas vão ter produtos similares que vão competir pelos mesmos clientes. E aí a gente tem aqui uma infinidade de produtos que a gente pode dizer. Por exemplo, padaria. Você tem muitas padarias numa cidade. Mas você pode ir em uma padaria porque o padeiro daquela padaria sabe fazer um pão diferenciado. Ninguém sabe fazer um pão igual. Você tem a questão, por exemplo, do salão de beleza. Você pode ter vários barbeiros ou cabeleireiros na cidade, mas
para cortar daquele jeito que você gosta, apenas um é capaz disso. Por isso, ainda que você tenha a opção de escolher vários produtores ou vários vendedores que vão competir por você ser cliente deles, mas cada um daqueles vão ter produtos ou serviços específicos que vão se caracterizar por uma diferenciação. Para ser mais exato, a competição monopolística descreve um mercado com os seguintes atributos. Então vamos lá. Muitos vendedores. Então há muitas empresas concorrendo pelos mesmos grupos de clientes. Como eu falei, muito salão de beleza, muito bar, muita padaria, enfim, muitos restaurantes. Então você tem muitos vendedores. Mas a segunda característica é a diferenciação de produto. Então, cada empresa oferece um produto, pelo menos, um pouco diferente dos produtos das demais empresas. Assim, em vez, portanto, de ser tomadora de preços, cada empresa se defronta com uma curva de demanda de inclinação descendente. Ou seja, essa diferenciação permite que a empresa possa cobrar um preço diferenciado e, portanto, possa ser uma empresa que é fixadora de preços e não tomadora de preços, como ocorre no mercado competitivo perfeito. E livres entradas e saídas. Então, uma das características também, aí é uma característica bem da competição perfeita, é o fato de que podem entrar e sair empresas de maneira fácil. Então, as empresas podem entrar no mercado e sair dele sem restrições, não existem barreiras à entrada e nem barreiras à saída. Assim, o número de empresas se ajusta até que o lucro econômico ele chegue a zero. Então, essa aí é uma característica. Então, só relembrando aqui, são essas três principais características. Veja, muitos vendedores e livre entrada e saída. Estamos falando aqui de duas características tradicionais do mercado competitivo. Mas a diferenciação do preço de produto oferece aí uma característica natural do monopólio, que é ter um produto exclusivo que ninguém é capaz de vender de maneira, digamos assim, igual. E aí a questão da diferenciação de produto. Por isso que aqui, se a gente for adicionar questões, por exemplo, de administração, estamos falando que, por exemplo, o marketing é um instrumento fundamental para a gestão de firmas na estrutura da competição monopolística, porque justamente a competição vai se dar pela diferenciação e não necessariamente pela competição de preços, como acontece no mercado competitivo ou no mercado de competição perfeita ou de concorrência perfeita. Ok? Uma análise rápida revela uma longa lista de mercados com esses atributos: livros, DVDs, jogos de computador, restaurantes, aulas de piano, biscoitos, vestuários, entre outros. A competição monopolística, assim como o oligopólio, é uma estrutura de mercado que está entre os casos extremos de competição e monopólio. Mas o oligopólio e a competição monopolística são bem diferentes. O oligopólio parte do ideal perfeitamente competitivo do capítulo 14, porque existem apenas alguns vendedores no mercado. O menor número de vendedores torna a competição rigorosa, menos provável e a interação estratégica entre eles vitalmente importante. Por outro lado, sob a competição monopolística, há muitos vendedores, mas cada um é pequeno se comparado ao mercado. E aí é fundamental ver o seguinte: a diferença também que eu posso pontuar e acrescentar aqui ao texto do Menkil é que no caso do monopólio, estamos falando que, do oligopólio, estamos falando que por terem poucos competidores, em muitos setores da economia, você conta nos dedos da mão a quantidade de fornecedores de um determinado produto, como por exemplo, você pode contar na mão quais são as companhias aéreas que operam voos no Brasil, os voos regulares. Então você tem poucas empresas
E essas poucas empresas, elas, portanto, podem, o que o Menkyu colocou aí, elas podem criar uma interação estratégica entre eles vitalmente importante. Ou seja, você pode ter aqui aqueles desvirtuamentos de mercado, como, por exemplo, a constituição de um cartel ou de preços articulados, que pode fazer, portanto, com que essas empresas tenham mais ainda uma característica de monopólio do que de competição. Já na competição monopolística, você pode ter, por conta de muitos vendedores, você pode ter aí características naturalmente de competição, porque, por exemplo, como cada salão de beleza é muito pequeno e são muitos, eles não têm como articular um cartel para combinar preços, por exemplo. Então, cada um vai praticar um preço de acordo com a sua estrutura e de acordo com o nicho do mercado. Por exemplo, um salão de beleza num shopping, para um perfil de cliente mais rico, pode cobrar um corte de cabelo R$300. E o barbeiro do bairro mais pobre ou da periferia, por ter uma estrutura mais pobre, por atender no pedaço lá da garagem da sua casa, pode cobrar um corte de cabelo R$15. Então, essa competição gera menos interação estratégica entre os competidores. Então, veja, um mercado monopolisticamente competitivo parte do ideal perfeitamente competitivo. Então, um mercado monopolisticamente competitivo, ele parte do ideal perfeitamente competitivo, porque cada um dos vendedores oferece um produto de certa forma diferente. A figura 1 resume os 4 tipos de estruturas de mercado. A primeira coisa a perguntar sobre qualquer mercado é o número de empresas existentes. Se houver apenas uma, é considerado monopólio. Se houver poucas empresas, é considerado oligopólio. Se houver muitas empresas, precisamos fazer outra pergunta. Eles vendem produtos idênticos ou diferenciados? Então, primeira pergunta para entender a organização da indústria ou estrutura de mercado. Quantas empresas existem neste mercado? Uma, monopólio. Poucas, oligopólio. Muitas, segunda pergunta, vendem produtos idênticos ou produtos diferenciados? Se muitas empresas vendem produtos diferenciados, o mercado é competitivo monopolisticamente. E se muitas empresas vendem produtos idênticos, o mercado é considerado perfeitamente competitivo. Como a realidade nem sempre é tão definida quanto a teoria, às vezes você pode achar difícil decidir qual estrutura descreve melhor um determinado mercado. Por exemplo, não há um número mágico que separe poucas de muitas quando se conta o número de empresas. As empresas, aproximadamente uma dúzia, que vendem carros nos Estados Unidos, fazem desse mercado um oligopólio. Ou um mercado mais competitivo, a resposta está aberta ao debate. Por exemplo, no caso brasileiro, estamos falando que a indústria de carros você conta na mão. 10, 15, 20 fabricantes de carro. Na minha opinião, é uma característica de oligopólio. Você tem poucas marcas para escolher. Enfim, mas como o Menkyu coloca aí, essas estruturas elas estão abertas ao debate se realmente são oligopólios ou se fazem parte aí de uma competição monopolística. Enfim, é uma coisa que não é tão simples de definir. É preciso, por exemplo, um estudo microeconômico muito mais profundo para entender a forma como este mercado ele opera. De maneira similar, não há um meio garantido de determinar quando os produtos são diferenciados e quando são idênticos. Por exemplo, as diferentes marcas de leite são idênticas? Mais uma vez, a resposta está aberta ao debate. Ao analisarem os mercados do mundo real, os economistas precisam ter em mente as lições aprendidas com o estudo de todos os tipos de estrutura de mercado e então aplicar a cada lição da maneira que lhes parece apropriada. Agora que entendemos como os economistas definem os vários tipos de estrutura de mercado, podemos continuar nossa análise de cada um deles.
No próximo capítulo, analisaremos o oligopólio. Nesse, trataremos, portanto, da competição monopolística. Então, antes de ir para o próximo tópico, vamos voltar aqui, ó. Então, os quatro tipos de estruturas de mercado. Então, a pergunta primeiro é o número de empresas. Então, uma empresa, monopólio, você pode assistir novamente o capítulo 15. Poucas empresas é o oligopólio, que você também pode assistir a videoaula acerca do capítulo 17. Se você tem muitas empresas, se você tem os produtos diferenciados, você vai ver a competição monopolística neste capítulo aqui 16 que estamos fazendo nesta videoaula. E se os produtos eles são muito idênticos, ou podemos falar, por exemplo, os produtos chamados commodities, que são todos iguais, nós podemos falar da competição perfeita, e aí você vê isso no capítulo 14. Então, o comportamento da empresa está descrito no capítulo 14 com a competição perfeita, no capítulo 15 com o monopólio, no capítulo 16 agora, este aqui com a competição monopolística, e o capítulo 17 que fala do monopólio. Então, essa é a forma como microeconomicamente os economistas organizam a estrutura industrial, a estrutura setorial e analisam como cada empresa se comporta dentro desse tipo de mercado, porque, é claro, cada estrutura dessa vai permitir que as firmas tenham comportamentos diferentes, comportamentos econômicos diferentes, e isso tem, claro, um rebatimento lá sobre a lei da oferta, sobre a lei da demanda, e tem um rebatimento também sobre a forma como os consumidores se comportam diante destes mercados, ok? Então vamos lá.